Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast dos Bancários de Santos, Farol da Baixada. Hoje nós trazemos as advogadas do Sindicato dos Bancários, a doutora Juliana Costa e a doutora Renata Burroni, que vão explicar para a gente diversas dúvidas como se dá aí o atendimento aos bancários. E também eu tenho aqui com a gente o diretor da pasta do jurídico, o Estevão Williams. Estevão. Oi, Eneida. Bom estar aqui para a gente podermos estar tirando dúvidas dos bancários e associados. Me deu branco. Não, normal. Mas é normal, né? Tirar as dúvidas dos bancários e associados e tá batendo esse papo para estar mais perto, para as pessoas poderem entender um pouco da questão da pasta do jurídico. Isso, muito bem. Não esqueçam de dar o like, de ativar o sininho, compartilhar para esse programa diferenciado chegar a cada vez mais pessoas. E eu gostaria de iniciar dizendo que a categoria bancária é uma categoria que é recheada de lutas, de greves ao longo desses 90 anos praticamente de existência, né? E ela conquistou muitas coisas, inclusive conquistou as 6 horas de trabalho que está na CLT. Eu gostaria, Juliana, que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa categoria que é tida como especial. Olá, pessoal. Boa tarde. O artigo 224 da CLT enfatiza que o bancário é uma categoria especial, né? É um capítulo especial que trata dos direitos do bancário, principalmente da jornada. O bancário, a jornada habitual deve ser de 6 horas, com exceção dos que têm cargo de confiança, né? E aí, com base nesse artigo, que nós temos o maior número de ações no país, porque os bancários têm direito ao recebimento de 2 horas extras, que são as 2 horas extras além da cesta diária. Habitualmente, os caixas fazem 6 horas diárias de trabalho, com 15 minutos de intervalo para um café, um descanso. E o bancário que trabalha 8 horas, tido como um cargo especial, trabalha 8 horas, e essas 2 horas a mais deveriam ser pagas como horas extras, o que não acontece, né? E o banco justifica o não pagamento dessas horas extras porque ele paga gratificação de função. E nós entendemos no sindicato que a gratificação de função não faz o pagamento dessas 2 horas, são questões totalmente distintas e por isso nós estamos aqui para orientar, né, os bancários para que eles possam procurar o jurídico. O sindicato tem uma estrutura que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E nós estamos lá, eu, Renata, Dr. Thales, todos os dias para tirar todas as dúvidas e explicar para todos da categoria, não só em relação à jornada, ao direito à 7ª e 8ª hora, ao intervalo entre a jornada, mas também as questões de assédio moral, perseguição nas agências, questões de aposentadoria, afastamento de INSS. Então, nós vamos abordar um pouquinho todos esses assuntos aqui nesse bate-papo. E as questões particulares também, né, dos bancários, que a gente também consegue dar atendimento, né? Depois da nossa reforma trabalhista, né, que aconteceu aí em novembro de 2017, o trabalhador perdeu e perdeu muito. Inclusive a questão das homologações, né? Que a gente fazia todas as homologações de todos os bancos públicos e privados e hoje em dia não acontece mais. Os bancos houveram por bem em deixar na mão do trabalhador para que ele se vire, o que não é nem um pouco justo. Então, a gente também faz essa orientação para aqueles trabalhadores que são desligados, né, ou que pretendem, de repente, pedir para sair, pretendem fazer algum tipo de acordo. A gente faz todo a orientação para eles, né, para mostrar o que eles têm de direito, como que eles devem prosseguir na demissão, né? A gente também tem muitos casos aí de inspetoria que acaba ameaçando o trabalhador,
e a gente pede para que vocês procurem aí o sindicato, o jurídico, os nossos diretores, para que se orientem antes de assinar qualquer coisa, de mandar e-mail, de atender telefone e falar o que eles estão impondo que seja falado, né? Eu queria voltar só um pouquinho, assim, a questão de ser uma categoria especial, né, na questão das 6 horas, nós temos 30 horas semanais, Sim. né? E o descanso é remunerado, né? Isso. Que o sábado e remunerado. domingo. Sábado é Sábado remunerado. é remunerado. Isso é importante todo mundo saber. Porque isso é fruto de muita luta. Não é agora, não são os bancos que dão as coisas. Sim. E a gente reforça bastante, porque algumas pessoas dizem, eu não uso o sindicato. Eu não uso o sindicato, a gente vem falando isso nos programas, mas quando a gente esmiuça os direitos, a gente percebe como... sem o sindicato, sem uma organização dos trabalhadores, trabalhadoras, os nossos direitos não existiriam, né? Então, essa questão. A questão também, que eu queria voltar só um pouquinho, que você comentou, Juliana, é a questão da jornada intrajornada, né? Porque tem banco que considera os 15 minutos, Estevam, dentro da jornada, das 6 horas. E tem banco que considera os 15 minutos fora da jornada de 6 horas. E aí isso causa muita dúvida. Eu queria que vocês esclarecessem, Renata. Então, existem bancos que eles, conforme você disse, eles colocam os 15 minutos dentro da jornada. Então, são 6 horas cravadas, e aí a partir das 6 horas e 1 minuto, 2 minutos, já vai ter a hora extra. E tem banco que são 6 horas e 15. Isso aí vai depender do que está convencionado nos acordos coletivos individuais que estão aí à disposição no nosso site. Mas o que é importante dizer é que, assim, quem trabalha mais do que as 6 horas, ou do que as 6 horas e 15, e não faz a 1 hora de intervalo entre a jornada prevista no artigo 71 da CLT, tem direito de pleitear, tá? Hoje, não mais a hora cheia acrescida dos 50%, mas tem direito de pleitear o que está marcado no cartão de ponto do trabalhador, a diferença para 60 minutos. E é importante até dizer que não precisa de prova testemunhal nesse caso, porque o próprio ponto do trabalhador, ele vai fazer a prova ali que o juiz necessita para poder conceder, então, essa hora extra acrescida de 50% oriunda do intervalo entre a jornada, tá? E o que é diferente, né, da 7ª e 8ª horas, que a doutora Juliana explicou há pouco, porque ela é para... A 7ª e 8ª, a gente entende que ela tem origem na hora extra e não na gratificação por uma função de confiança, porque eles acham que todo bancário, os bancos colocam todos os bancários como função de confiança. É gerente, é assistente, é o supervisor e todas as outras nomenclaturas, né? Então, eles colocam como função de confiança, que não é, né? Porque, na verdade, a quem que eles dão ordens? Né? A quem que eles podem admitir, demitir, advertir? Eles não podem, né? Então, para não ter mais contratações de 6 horas, eles colocam uma função de confiança. E aí tem muito advogado por aí dizendo que acabou essa 7ª e 8ª hora, né? E, na verdade, ela não acabou. Ela existe, ela precisa ser comprovada, tá? Ela tem boas respostas aí em sentenças, em acórdãos que a gente tem dos nossos processos, porém, existem a questão da compensação da gratificação de função com a hora extra concedida. Então, assim, para falar não muito juridiquês, a gente entra na justiça e diz, olha, o bancário é uma categoria diferenciada que tem que trabalhar 6 horas. Então, por que a Eneida trabalha 8? Porque o banco disse que ela tem um cargo de confiança. E se a gente comprovar na justiça que você não tem esse cargo de confiança, você vai ter direito a receber 2 horas extras. Existem alguns julgados, tá, que dizem assim, tudo bem, a gente vai pagar as 2 horas extras para a Eneida, mas vai ter que ser compensado com o que ela recebeu a título de função de confiança. O que não nos parece viável, porque ele remunera hora extra, que é o trabalho extraordinário, e o outro remunera o quê? Uma função de confiança. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade maior. E que são naturezas jurídicas diferentes, que a doutora Juliana falou.
Então, dá para ser solicitado isso na justiça, isso vai depender do entendimento do juízo, do tribunal, mas dá para pedir. Aliás, nós ganhamos, né? Uma ação coletiva dos assistentes da ginecólogo, e foi uma ação muito do bacana Brasil, do Banco né? do Brasil, porque a princípio o juiz de piso falou que tinha que compensar nessa hora, e depois no final dessas horas extras com a função de confiança, depois a gente conseguiu ir até Brasília e conseguiu reverter isso para que não fossem compensadas as horas. Aí a doutora Juliana pode falar um pouquinho mais dessa coletiva, até para a gente poder chamar o bancário, né? Aí eu vou deixar a palavra para ela. Antes de falar especificamente sobre isso, eu gostaria de ressaltar a importância social de um sindicato. Não posso falar por todos, mas o Sindicato dos Bancários é uma entidade muito séria que realmente luta pelos direitos da categoria. Infelizmente, em um congresso que eu participei, um desembargador mencionou isso, que infelizmente a população não dá valor para esse trabalho, né? Como você falou há pouco, as pessoas, mas o sindicato não faz nada. Faz sim. O funcionário nunca vai bater de frente com o empregador, porque ele sabe que vai perder o emprego. Quem faz essa luta de frente para conquistar melhorias no ambiente de trabalho, melhorias em relação a pagamento de vale alimentação, de PLR, entre tantas outras coisas, é o sindicato. E o Sindicato dos Bancários faz isso de forma excelente, e eu gostaria de ressaltar essa importância, esse papel fundamental do sindicato na vida do trabalhador, né? E esperamos agora que com esse governo isso volte a ser valorizado, porque estavam tentando, né, de certa forma, desfazer, né, ainda que indiretamente, tirar toda a força dos sindicatos. E eu creio que agora nós vamos retomar essa força, né, porque precisamos continuar na luta de garantir os direitos dos trabalhadores. Eu estou falando especificamente dos bancários, porque é a categoria que eu represento. Eu e a Renata e o Thales trabalhamos como se fôssemos defensores públicos da categoria, né? Nós somos defensores da categoria, nós temos uma credencial do sindicato para representar a categoria. Então, assim, gostaria mesmo que as pessoas refletissem, né, quando assistirem esse bate-papo, que o sindicato tem uma atividade fundamental na sociedade. Agora, voltando para o assunto dos ASNEGs. Eu acho que antes de você começar na questão do ASNEGs, o bancário, ele tem como premissa que só vai ser atendido se ele for associado. Claro que nós queremos todos associados, que quanto mais associados tiver no sindicato, mais força ele vai ter e mais respeito ele tem, inclusive do patrão com a gente, porque é a união da categoria. Todos, se tiver algum problema em trabalhista, isso poderá ser atendido? Sim, entrar em contato, a gente faz... Só explique essa parte, porque tem os associados, tem uma vantagem, claro, porque é associado, mas o não associado, ele... na verdade, assim, a gente pede que todos venham conversar, que façam seus agendamentos, a gente consegue atender por videochamada, a gente tem um horário, que nem a doutora falou, elastecido, né, que a gente consegue dar atenção, seja sócio, não seja sócio, existe sim, né, o diferencial para quem é sócio, mas seja sócio, não seja sócio, tem que entrar em contato, justamente por quê? Porque hoje a gente não tem mais a homologação obrigatória, ela se tornou facultativa, né, e a gente espera que isso seja revertido logo, né, a reforma trabalhista. A deforma. Foi um retrocesso. Foi um retrocesso para o trabalhador isso, e as pessoas ainda não conseguiram enxergar o quão ruim foi, né? Então, assim, não tem mais homologação, mas a gente consegue, hoje, atender, dar todo o respaldo para o trabalhador, explicar quais são os direitos dele na justiça, o que ele tem que fazer, a que órgão que ele deve se dirigir, se ele tiver um problema com o fundo de garantia, se ele tiver um problema com o seguro-desemprego. Tem a questão que também que também é da luta sindical, que é o curso de requalificação profissional, né?
que eles têm 90 dias para realizar o curso e muita gente não sabe, perde esse prazo, acha que isso não é importante. E sim, é importante para você se recolocar. Hoje em dia, né, tendo a questão do CPA, se a pessoa quiser se manter no meio bancário, dá para, inclusive, custear, né, isso. Então, assim, tem que procurar nessas questões de inspetoria, dúvida, tem 3 advogados para dar suporte aí para as pessoas, né? É só agendar, né? É só agendar. Sim. Eu gostaria de ressaltar que nós atendemos inúmeros bancários que chegam a nós já doentes Isso. e já tendo tomado decisões e atitudes que são prejudiciais para eles, ou deixado de tomar algumas providências. Então, eu queria ressaltar essa importância. Antes de qualquer coisa, está passando por algo, liga e pega a orientação com o jurídico. Porque existem casos que, quando chegam a nós não temos mais o que fazer, nós não temos como prestar um socorro para o sindicalizado, ou não sindicalizado também, porque nós atendemos a todos. Mas sempre ligar para tirar dúvidas. O nosso trabalho é sigiloso, né? Não tem, ninguém toma conhecimento do que é conversado conosco no jurídico e com os diretores, porque os diretores estão ali também para estar intermediando, né, com o banco nas questões dos funcionários. Mas isso é muito importante, esse contato com o jurídico do sindicato para fazer e tomar atitudes corretas para que, quando acontecer algo mais grave, nós tenhamos respaldo para defender os direitos desse bancário, né? Porque, às vezes, chegam para nós de uma forma que nós já não conseguimos mais fazer nada e nenhuma orientação vai poder resolver mais a questão. Uhum. Exatamente, né? As pessoas, às vezes, ficam com medo de vir lá conversar, porque vai vazar. É quase um confessionário, né? A gente... né? Mas é o sigilo mesmo, inclusive, da profissão, né? Do advogado. Pode ir lá conversar com a gente, pode ir lá conversar com as advogadas, que vai estar tudo em sigilo. E aí, puxando aquele gancho que a Juliana falou, que a gente atua em nome da categoria, né? É importante também ressaltar, e aí você já vai para a questão do ASNEG, que a gente acabou pulando. Mas chegaremos lá. É importante ressaltar que a gente tem um protesto coletivo, que é um instrumento, né, dos sindicatos. Eles congelam os direitos que o banco acaba ceifando do trabalhador. Então, assim, o que mais tem aí que o banco tira, né, de direito? São as horas extras, o do intervalo intra-jornada, aí até a deforma trabalhista, o intervalo da mulher, aquela coisa toda. Então, a gente tem esse instrumento de protesto coletivo congelando essas horas extras. Então, por exemplo, se um bancário vem me procurar hoje, ele tem até 2 anos para propor uma ação, tá? Sim. Se ele vem me procurar hoje, ele não vai ter perda se ele foi demitido há 1 ano atrás. Por quê? Porque a gente tem esse protesto congelando a hora extra. Então, eu consigo... O bancário que foi demitido hoje, a gente está em 2023, maio. Se ele vai me procurar em fevereiro de 2025, ele não vai ter perda. Eu consigo pedir essas horas extras deles desde 2017, por conta desse instrumento que se chama protesto coletivo. As pessoas pensam que vai perdendo direito a cada dia. Isso, e não perde. Com a gente Sim, não vai congela. perder, porque a gente tem essas horas congeladas. Então, isso também é um diferencial. E daí eu vou passar a palavra para a doutora Juliana para ela falar agora do ASNEG, para chamar o bancário, né? Não vai conseguir. Sim. Você não vai conseguir. São muitos assuntos, São muitos que vão assuntos, rolando. quando a gente vai falar sobre questões de direito, são muitos assuntos. Com relação aos assistentes de negócio, é um cargo específico do Banco do Brasil. Foram distribuídas várias coletivas. E depois, posteriormente, quando nós assumimos o jurídico do sindicato, em 2015... foi distribuída uma coletiva abrangendo toda a Baixada Santista, e essa coletiva foi distribuída aqui na comarca de Santos. O que aconteceu? Tanto o juiz de primeira instância, quanto em segunda instância, como em terceira, entenderam que os beneficiários dessa coletiva seriam apenas aqueles funcionários que foram assistentes na cidade de Santos, né? Nós recebemos muitas ligações, né, de funcionários do Banco do Brasil questionando do porquê só quem estava lotado em Santos
receberia, né, essa 7ª e 8ª hora e a sua jornada seria reduzida para 6 horas. E nós explicamos para eles que isso depende do entendimento dos juízes, né, que nós recorremos a todas as instâncias, mas que não tivemos sucesso em relação a isso. Bom, as execuções relativas aos funcionários que estão abarcados na coletiva da comarca de Santos já foram iniciadas. E o que eu quero ressaltar aqui é que nós temos a possibilidade de fazer a cobrança, uma ação individual dessas 7ª e 8ª hora para quem tinha o cargo de assistente de negócio no Banco do Brasil, de forma individual. Então, você que foi assistente de negócios em Cubatão, em Praia Grande, em São Vicente, em Peruíbe, Guarujá, Itanhaém. Em que período, Juliana? Outubro de 2010 para frente. A gente pode usar o marco prescricional da coletiva, né? Que correu na 5ª Vara, que ela é de 2015. Depois a gente pode... Caso ele não seja acatado pelo juízo, a gente ainda tem a questão de 2 protestos coletivos que foram interpostos. Então, a gente tem 3 possibilidades aí de estar pedindo, né, na mesma ação. Então, o que é bem interessante para todos os bancários, as NEGs que trabalharam, né, no Banco do Brasil e quem se aposentou até 2012, tá? Porque depois não pode mais. Mas aí dá uma ligadinha, entra em contato com a gente, depois no final vou deixar o telefone, vou deixar o e-mail, para poder tirar maiores dúvidas. Tem matéria no site, acompanha sempre o site do sindicato, que sempre está sendo atualizado, né? E aí dá para a gente poder dar uma assistência melhor para esses bancários que querem saber que, infelizmente, não foram contemplados aí com as 7ª e 8ª horas, né? Sim, eles não foram contemplados na coletiva, mas nós podemos fazer essa cobrança de forma individual. Então, fica aqui, né, o nosso alerta para todos que foram assistentes de negócio do Banco do Brasil a partir de 2010, que não era da comarca de Santos, para que façam contato conosco, que nós vamos explicar de uma forma mais específica o que deve ser feito, mas nós podemos sim entrar com ação de forma individual, aproveitando, né, essa interrupção da prescrição para cobrança dessas horas. Então, façam contato com o jurídico que nós vamos esclarecer e tirar todas as dúvidas. Isso, ver se é pertinente, né? Sim, a gente tem que analisar o histórico, né, do funcionário, ver o período que ele trabalhou. Vale a pena, vale, porque são 2 horas por dia de hora extra. Então, vale a pena, né? É muita coisa, isso, né? Isso tem adicional de 50% juros, previsto, né? na convenção coletiva, tem os juros, né? Então, vale a pena. Se trabalhou mais de 1 ano como assistente de negócio, está valendo a pena. Ainda que seja um período curtinho. Ainda que seja um período curto, vale a pena. E aqui cabe também falar da questão da gratuidade de justiça, né? Porque todo mundo agora... Isso que eu ia falar, que é uma coisa que tá na reforma trabalhista veio tanto a história da homologação, né, retirando dos sindicatos, quanto a questão da gratuidade de justiça que saiu, né, que tinha caído. Isso, né? Ficava um ônus para o trabalhador. Sim. Isso era uma maneira de reduzir os processos lá no tribunal. Né? Porque os juízes reclamavam inibir muito... a propositura de ação. Exatamente, a propositura de ações. Reclamavam que... Eu assisti um debate, em que a juíza, ela dizia que a reforma trabalhista era muito boa, ia ser muito boa, porque ia diminuir o número de processos que ela tinha na gaveta dela. Juro que ela falou isso. Então, é bem para isso, para inibir... Porque acham, tem essa, né, percepção de que por qualquer coisa entram na justiça, então é uma maneira... Só que a injustiça se dá já aí, né? Porque o trabalhador mais vulnerável, ele não tem... Ele deixa o direito dele passar, deixa de... Por medo. Por medo, porque vai perder, ainda tem que pagar, ainda tem que... Como é que está essa situação? Então, Eneida, eu... considero que a reforma trabalhista foi muito prejudicial para todos os trabalhadores. Eu estava lendo uma matéria na semana passada que dizia
que até agora o governo dizia, não, vai ser bom para os trabalhadores, vai gerar mais empregos e etc. Os benefícios não apareceram até agora. E a reforma se deu, entrou em vigor, né, as alterações, no final de 2017. 10 de novembro. Né? Então, de 2017 até aqui, nós temos quase 6 anos. Quais foram os benefícios em 6 anos para os trabalhadores? Ninguém consegue identificar que benefício é esse. Né? E é lamentável o que foi feito. Homologação, homologação é um absurdo a pessoa ser demitida em um momento de sensibilidade, porque todo mundo que já ficou desempregado um dia sabe o quanto isso é difícil. Isso já aconteceu comigo, eu sei o quanto dói, eu sei quantas preocupações nós temos, né, com as nossas contas e do como nós sobreviveremos, né, até quando ficaremos desempregados, quando teremos um salário novamente, principalmente para quem tem filho, pessoas que pagam aluguel. São questões muito preocupantes. Quando a pessoa é demitida, ela está vulnerável. Totalmente vulnerável, sensibilizada e até desesperada, porque nós atendemos pessoas que chegam chorando para conversar com a gente, desesperadas, né, sem enxergar uma luz no amanhã. E aí eles me impõem, né, fazem a reforma, onde as homologações deixam de ser obrigatórias dentro de uma entidade sindical. O que é um absurdo, porque nem o RH do banco tem todas as explicações e faz as documentações de forma totalmente correta. Como um funcionário vai saber conferir as suas verbas, se está tudo correto e fazer tudo sozinho? Nós estamos, assim, num absurdo onde tudo é enviado por e-mail. O funcionário tem que entrar no sistema do empregador, preencher algumas coisas ali e a homologação está feita. Ou seja, humanidade zero. E eu considero isso um absurdo. Espero que isso seja também reparado de alguma forma, porque é importantíssimo um funcionário, e aqui eu estou falando do trabalhador em geral, não só da categoria bancária, mas de todos os trabalhadores, que no mínimo ter um acolhimento ali no sindicato, uma conversa. Às vezes a pessoa está precisando só conversar, desabafar, porque amanhã vai arrumar outro emprego, vai conseguir, mas naquele momento ali de desespero, que aquilo está doendo, eram sempre acolhidos nos sindicatos, né? Porque além de dar esse respaldo emocional, nós também conferimos toda a documentação, tudo que recebeu, ligávamos, né, para o empregador para dizer, olha, isso está errado, a gente precisa corrigir, não vamos fazer a homologação até que isso seja corrigido, para garantir que o funcionário receberia todos os direitos. Então... E hoje ele vai lá, entra no sistema, não sabe, assina eletronicamente e acabou. E acabou, né? Na verdade... Aí depois ele tem que buscar a justiça. E aí tem a questão desse medo. Porque eu vou pagar, né? Eu vou entrar na justiça e eu vou ter que pagar. Doutora, não vou fazer. Quer dizer, é um meio de prejudicar os trabalhadores, sim, né? Com certeza. Na verdade, Eneida, você colocou o ponto dos juízes. Mas a questão da reforma trabalhista é muito mais profunda. Essa reforma, ela veio para precarizar os trabalhadores e tirar direitos dos trabalhadores. Na verdade, é uma perda total. Quem tem os maiores passivos trabalhistas do país, é uma perda total. Com a reforma trabalhista, houve a questão da terceirização do meio-fim. E não só em volta da empresa. Os próprios trabalhadores da empresa. Isso acarreta também na questão do RH, que muitos RHs de bancos são terceirizados. A maioria deles, por estar precarizado e terceirizado, são pessoas que não têm experiência, e aí acontece o erro na hora da homologação, porque há erros de homologação, de preenchimentos, aí vai para a agência. Especialmente com os bancos funcionados, né? O próprio gerente... Tem aquele problema do fundo de garantia, que aí vem de uma conta, vem de outra, não unificou, e as pessoas não sabem fazer essa conta. O próprio gerente que está na agência sobrecarregado de trabalho, com metas desumanas e tem um monte de coisa para ele se preocupar, ainda tem que pegar toda essa papelada, parar o que ele está fazendo para cuidar de uma coisa que não era dele. Sim. E aí a pessoa dele, né? E aí a pessoa não vem no sindicato porque não é mais obrigado, aonde deveria ser conferido,
que quem faz a conferência é o sindicato, não está sendo feito. Alguns bancos fazem, alguns não. Sim, ainda temos bancos que fazem. ainda A gente fala, procura a gente que a gente faz toda essa conferência, o que tiver errado. E assim, existe, lógico, que eu assinei, tá tudo acabado para mim? Não tá tudo acabado para você, mas é melhor que você não assine, né? E que seja conferido, que você assine só depois que estiver tudo certo, né? Isso. Então, voltando aqui agora para a questão da gratuidade, no início, né, quem perdia a ação ou perdia parcialmente estava tendo que pagar honorários de sucumbência. Então, surgiram algumas notícias na mídia, né, de pessoas que tiveram que pagar valores altíssimos porque perderam o processo e tiveram que pagar honorários para o advogado, né, da outra parte, do processado. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional essa alteração. E, então, foi proferida uma decisão de repercussão geral para o país, onde, hoje, se você ingressa com a ação e pede a gratuidade, basta a sua declaração, né? A gente fala declaração de hipossuficiência ou precariedade, onde você afirma que você não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e da sua família, do sustento, né, da sua família. Então, hoje, isso voltou praticamente ao estado anterior, onde você apresentando essa declaração, os juízes dão a gratuidade de justiça. Essa gratuidade abrange custas processuais, perícia e sucumbência para o advogado da outra parte. Então, hoje, funciona mais ou menos assim. Eu distribuo uma ação e não compareço na audiência, desisto da ação. Nesse caso, ainda se mantém a cobrança, a não ser que você justifique, comprove o porquê que você não pôde comparecer. Porque senão você movimenta a máquina do judiciário e depois, né, desse trabalho todo, você não comparece na audiência, você não dá seguimento no processo. Aí, dessa forma, aí sim você tem o pagamento, a não ser que você justifique, né, o motivo pelo qual você não compareceu ou desistiu da ação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto entrei com uma ação, recorri em todas as instâncias, foi julgada totalmente improcedente. Você não vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado do empregador. Distribuí uma ação, sou beneficiário da justiça gratuita, ganhei parcialmente os pedidos. Também não vou pagar honorários de sucumbência para o advogado do empregador. Então, isso facilitou bastante, porque o que estava assustando, inibindo a população de ingressar com a ação para cobrar os seus direitos, não foi reformulado. Não vou dizer que não existe mais, porque pode ser que tenha juiz que indefira o pedido de gratuidade. Mas se ele indeferir, ainda que seja indeferido o pedido de gratuidade, se a ação for totalmente improcedente, não tem o pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, isso, de certa forma, trouxe um alívio para os advogados, porque prejudicou também a categoria dos advogados, porque diminuíram o número de pessoas que estavam dispostas a buscar os seus direitos na justiça por medo desse pagamento de sucumbência. Então, isso, quando o Supremo tomou essa decisão, de certa forma, beneficiou um pouco mais a categoria dos advogados e trouxe um alívio para os trabalhadores. Porque agora os trabalhadores não precisam mais ter esse medo, né, que estavam tendo de ingressar com uma ação e depois ter que pagar valores absurdos de sucumbência para os advogados dos empregadores. Vamos esclarecer o que é sucumbência, né? Que é o honorário do advogado. A gente aprendeu na faculdade, perdeu, pagou, né? E já existe na justiça estadual, no cível, né? Então, e na trabalhista não existia a sucumbência. E com a reforma, ela veio. Então, quem arbitra é de 5% a 15% e é o juiz que vai definir isso. Então, se eu perco, eu tenho que pagar, pago para o advogado de quem ganhou. Da mesma forma que
Se a outra parte perde, ela vai pagar para mim, no caso. Mais ou menos assim, para ficar mais claro. E aí, quando você perdia tudo, você tinha que pagar absurdos, né? Que foi o que a doutora Juliana falou. Sim. E hoje, com essa decisão aí do STF, já melhorou e muito. Então, não precisa também ter medo de entrar com ação. A gente explica tudo. Quando a gente dá o atendimento, a gente coloca todos os riscos, né, que o trabalhador vai ter, ou que o que ele vai ter mais ameno. A gente coloca tudo direitinho para a pessoa poder fazer aquilo com consciência do que está fazendo. A gente dá a publicidade da petição inicial, quando ela, antes de distribuir, a gente pega a autorização direitinho do bancário, para que tudo seja feito às claras, né? Não vamos mentir para a categoria, né? E fazer aí o que estão fazendo, porque a gente recebe aí informações de que tem alguns colegas que eles entram em contato até mesmo antes do bancário ser demitido. E aí eles entram em contato falando, olha, você vai ganhar, é causa ganha, gente. Que absurdo, isso né? não existe, não tem causa ganha. Existem causas com boas possibilidades, com grandes chances de Mas quem êxito. decide? Mas quem decide? Tem o juiz, tem o TRT e tem o TST. Não somos nós que vamos dizer, olha, a causa é ganha, né, Estevam? Esses dias a gente recebeu uma mensagem de um escritório bastante conhecido no meio bancário que, não, a causa é ganha, tá tudo certo, da entrada. Não existe. E eles nem tinham processo para fazer, estavam pedindo o número de um outro processo e estavam dizendo que estava ganha. Que estava ganha. Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem não tem o porta de cadeia, tem o advogado porta do banco também, que eles mentem assim, descaradamente. E eles falam, vai ficar milionário. Não vai, gente. É tudo a seu tempo. Tem que apresentar cálculos hoje para você distribuir uma inicial. Então, assim, tudo com calma, tudo com clareza pro trabalhador. Para quê? Para que não haja susto, né? Porque já o pessoal ficou muito assustado com tudo isso que aconteceu, dessas condenações aí absurdas. Sim. Por conta de gratuidade, de justiça, por conta de sucumbência, né? Então, hoje a gente faz tudo direitinho, explica tudo bonitinho pro bancário para não ter esse problema. Doutora né? Renata, só para a gente estar explicando melhor para o bancário, o que a gente faz lá, o serviço que a gente vai prestar para o bancário jurídico é para categoria, que a gente não tem interesse de mentir, de falar, porque as pessoas querem escutar o melhor dos mundos. E tem muito escritório que vai, não, ganha, Sim. ganha e vai. E na verdade não é assim. Nós vamos sempre falar a verdade. Isso. E o que vai sair é o que é a verdade. Até porque, por exemplo, eu dependo de uma instrução probatória. Eu dependo, na maioria dos casos, das testemunhas, de um bom depoimento do reclamante, né? Então, assim, tudo é um conjunto. Não adianta eu virar e prometer, né, mundos e fundos, porque não vai, Não existe. não vai dar certo, O juiz não existe. E o TST e o TRT que vai todos julgar. eles, isso. Claro que a gente vai falar que quando tem grandes possibilidades... Sim, a gente dá aí um percentual de chance pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê de decisões. Sim. A gente vê decisões novas todos os dias, né? Então, sempre a gente dá um parâmetro para o trabalhador, tá? Mas garantir 100% a gente não pode, né? Isso aí deveria ser Sim. vedado, né? E é importante que vocês são especialistas em direito bancário. Isso. Né? Como Sim. se dissesse, não existe, né, formalmente, direito bancário. Mas é trabalhista, mas é mais que trabalhista, é mais especializado ainda, né? Porque a gente Sabe respira o tudo, bancário. sabe tudo o que acontece Sim. nos bancos, todos os acordos coletivos, tudo que rege, todas Sim. as leis pertinentes aos bancários. Então, e mais, isso que você está falando, a credibilidade é o nome do sindicato, né? Isso. Que é levado. Então, tem que ser um trabalho bem feito. Sim. E, E é o que é honesto, importante, e honesto. E o que é importante Exatamente. que vocês abordaram, que o bancário procure logo, Isso. né? Antes de escrever qualquer coisa, antes de mandar. escrever, de E é assinar. importante também ressaltar que tem essa falação também de que você vai entrar pelo sindicato, a sua ação vai demorar mais. Não vai. Ela vai demorar o tempo da vara que ela cair, tá? Não tem, porque então pelo sindicato ela demora mais. Não tem nada disso, tá? Existem, lógico, que as coletivas,
Ela pode demorar mais se houver depois, na fase de liquidação, a liquidação dentro da coletiva e eu não for individualizar, mas isso aí é outra coisa, 500, são outros 500, né? Se eu vou individualizar uma ação enquanto sindicato ou enquanto advogado particular, é a mesma coisa. Não existe isso, o sindicato demora mais. Não existe. O rito processual é igual para todos, né? Não tem diferença. Né? Está interpondo por meio do sindicato, defensor da classe, mas é um advogado que está fazendo, né? Então, no judiciário não se leva em consideração que é o nome de um sindicato que está representando a pessoa e por isso o processo vai demorar mais tempo. Não, é um advogado que está distribuindo a ação, que vai cumprir todo o rito processual e o processo vai seguir a marcha igual a todo o processo. Né? Não tem diferenciação nessa questão. É importante ressaltar, né, que teve o podcast aí anterior, que saiu, que foi pro ar, né, que tá tendo muito fechamento de agência. Não é só o Bradesco, né? Acho que um banco copia o outro. Então, isso está impactando na população. É importante a gente estar aqui hoje para falar, procura a gente, né? Tem que ser repetitivo mesmo. Não faça a sua homologação por conta. Liga, agenda. Se precisar fazer chamada por vídeo, a gente faz. Eu não tenho condição de ir até aí. A gente vai dar o suporte necessário, tá? Porque a gente sabe que são muitas demissões que estão acontecendo, né? E eu acho que é o que mais está ativando aí o jurídico do sindicato seriam essas demissões, né? A quantidade de... É o que você falou, né? A gente conversou sobre o Bradesco, mas são todos os bancos que estão fechando as agências e aí passa um tempo, dá um jeito de diminuir, eles começam né? extinguindo os cargos, não tem mais caixa, aí vira agente. Aí, não tem mais assistente. Aí todo mundo vira gerente. E aí, de repente, não tem mais agência, né? Não tem mais agência. É o que a gente comentou. Tem agência fechada, que aí o gerente tem 2 gerentes numa mesma agência. A mesma agência. É óbvio que um vai ser demitido. Né? Eu fico pensando nos idosos que não têm tanta destreza aí com a tecnologia. Como que eles ficam, né? Tá empurrando, né? Na verdade, não é o idoso, é a população em geral. Em geral. Mas para o idoso é pior. Mas é pior ainda. Porque ele não sabe lidar com a tecnologia, né? Porque o banco ele é uma concessão. E a concessão, ela obriga ele a atender todo mundo. Não é por aplicativo, não é por site, deveria, né? Não é o que acontece. Não é o que Infelizmente, não é só a categoria que sofre, a população sofre também. Então, Exatamente. procura a gente, porque a gente sabe desse fechamento, a gente sabe que são inúmeros desligamentos, né? Então, procura a gente dar esse apoio, a gente explica os eventuais pedidos possíveis na justiça. Ninguém vai colocar pedido mirabolante, coisa que não existe, para prejudicar que não tem o interesse trabalhador, nosso em que fazer não é isso, interesse né? nosso, né? Nosso interesse é só... Não é ganhar, porque se não ganhar, né? Não, é isso. A gente só quer resguardar aí os direitos do trabalhador, né? Que a gente consegue fazer através de alguns instrumentos de sindicato, que o protesto coletivo, as ações coletivas, que a gente tem algumas aí em andamento. E era importante a gente falar que a gente recebe muita ligação da ação da FGTS. Sim, é isso. Né? Esquecemos. Da atualização da questão da FGTS. Então, assim, no ano de... salvo engano, 2014, isso. No ano de 2014, o sindicato distribuiu uma ação, né, de correção da questão do FGTS. Para modificação do índice. Para modificação do índice. E muitos bancários ligam para nós para saber se nós estamos fazendo essa ação, se existe já alguma ação por parte do sindicato. Existe, sim, uma ação coletiva distribuída em 2014 relativa a esse assunto. Nós juntamos uma lista... de quem era associado até 2014, porque alguns juízes entendem que as coletivas têm que estar acompanhadas de lista dos funcionários à época. Mas o pedido foi para a categoria. Né? Então, e sucessivamente para os associados que estavam na listagem da época. Então, você que já foi bancário ou é bancário ainda, que era associado em 2014, o seu nome está na lista no processo. Se houver uma decisão favorável nesse aspecto, está abrangido.
Se eles não seguirem pela lista, se acolherem o nosso pedido do benefício para a categoria, vai ser abarcado todo mundo, inclusive quem o nome não estava na lista. Individual, nós não estamos fazendo essa ação, porque nós já distribuímos a coletiva que está em andamento, né? Essa informação que o pessoal sempre liga perguntando, nós não estamos fazendo de forma individualizada e o processo está suspenso no momento, porque não é só a categoria dos bancários que ingressaram com esse pedido, tem várias ações no país afora pedindo essa correção. Então, até que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão a respeito do assunto de repercussão geral que vai valer para o país, o processo está suspenso, tá? Então, momentaneamente, nós não temos o que fazer a não ser aguardar essa decisão, né, do STF para nós podermos ver que andamento será dado para essas ações. Porque qualquer movimentação o boato de movimentação, nem sei se, né? Aí todo mundo começa a ligar nas agências, todo mundo perguntando. O advogado não está fazendo nada, não é isso. Será que a gente está dependendo do Supremo, né? Tem que esperar. Na primeira vez que foi marcado o julgamento, acho que, salvo engano, foi o ano passado, ficamos eu, Thales e Renata e a secretaria 3 dias praticamente em função de atendimento do telefone para prestar essas informações. Uma notícia. Por uma notícia. Que às vezes ela não é bem colocada. Não, assim, bem colocada, exato. Mas de toda forma, se a pessoa quiser ligar, não lembro se eu era sócio em 2014, eu quero garantir, né? Dá uma ligada, eu vou deixar o telefone 13 3202 1670, tá? Que é o telefone lá do sindicato. Tem um celular também, que é exclusivo do jurídico, que é o 13988117060. Pode mandar o WhatsApp, esse a gente não consegue estar atendendo sempre, mas manda mensagem, se identifica, fala de que banco você é, a gente consegue também dar resposta. E não deixem de procurar a gente, especialmente quando tem homologação, tem dúvida de afastamento, tem dúvida de, eu vou passar por uma perícia do INSS, não vá sem conversar. Inspetoria, especialmente, né? Porque você sempre, na maioria esmagadora das vezes, o trabalhador é pego de surpresa, né? E tem alguns casos aí que nos reportaram aí, você tem que escrever isso, você não tem que nada, tá? Você tem direito de entender o que você pode e o que você deve, e a gente para isso, né? A gente está no sindicato para isso, para poder orientar o trabalhador. Aliás, muito bem colocado. Os bancos têm essa coisa de estar fazendo um processo contra o funcionário que às vezes ele não tem culpa. Ou se tem alguma disfunção na função dele, o banco dita uma carta para ele fazer, para mandar embora por justa causa. E às vezes ele não lembra do fato. Às vezes eles começam a investigar o fato 3, 4 meses depois. Não faz carta. De próprio punho, dizendo que foi feito, o que não foi feito, dito pelo banco. Não manda e-mail, porque eles também fazem o e-mail. E nem gravação. Não, gravação. Agora estão gravando, ligando, gravando. Não façam isso. Não falem coisas de que vocês não tenham certeza. Assim, fatos que ocorreram há 3 meses, 6 meses atrás, como você vai lembrar? Às vezes você não lembra nem que você almoçou, né? E aí eles fazem uma pressão tão grande no trabalhador. Às vezes põe numa salinha, isso, que aí põe na salinha, faz vídeo chamada, agora manda o Teams. Vamos fazer um Teams. Aí eles gravam esse Teams, né? Então, assim, não quer falar, se reserva o direito de não falar, procura a gente, conta o que está acontecendo, como a doutora falou desde o começo, é tudo sigiloso e a gente dá essa orientação. Então, eu vou repetir, 13 3202 1670, 13 988 11 7060. Entra em contato. A gente também tem e-mail, tem os canais do sindicato que são amplamente divulgados. Entrem no site, acompanhem o site do sindicato, né? Que é super importante. Sim, tem um Fale Conosco, né? Importante. Que é anônimo também, pode ser, né? Fale Conosco é no nosso site, santosbancarios.com.br. Você não precisa se identificar. Claro que, a depender da denúncia, você precisa colocar alguns fatos para a gente poder apurar, porque a gente apura tudo. E é sigiloso de qualquer maneira,
né? E tem os diretores, né? Que você consegue entrar em contato. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, nosso bate-papo. Aí eu queria que vocês... A Renata já colocou bastante coisa, né? De orientação aos bancários. Mas eu queria que você falasse também, Juliana. Bom, eu vou ressaltar mais uma vez a importância social do trabalho realizado pelo sindicato. O sindicato é fundamental na garantia e na luta pelos direitos dos trabalhadores, né? A população, às vezes, faz julgamentos que não são legais em relação aos sindicatos, porque não conhecem a história, não leem a respeito, não buscam saber todas as conquistas que vieram através das lutas dos sindicatos. Então, gostaria de dizer que todos se conscientizassem, né, dessa importância social do sindicato e que buscassem estudar um pouco mais da história, do trajeto e de todos os benefícios que foram conquistados através das nossas lutas. É isso aí, obrigada. É isso aí. É, Estevam. Muito legal esse bate-papo aqui, Eneida. Obrigado pela oportunidade. As doutoras, muito obrigado. Espero que tenhamos dirimido todas as dúvidas, ou a maioria dos bancários, né? Porque sempre ficam algumas dúvidas. Mas é bom estar conversando para a gente estar tirando todas essas entrelinhas, essas duvidazinhas que o pessoal tem. E mais informações sobre o jurídico. É isso aí. Dizer que as doutoras são trabalhistas, né? E o doutor Thales também é civil. Então, Previdência, civil. Então, já foi dado, a Renata já passou aqui os contatos do sindicato, as redes sociais. Então, qualquer dúvida... vocês podem entrar em contato. Espero que tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Até mais.